Então agora a gente vai ver algumas funções matemáticas referente a números, né? No início da aula anterior, eu já fiz algumas edições aqui, né? Falei com vocês para converter aqui para o número decimal fixo, que transformaria em um valor, quando eu queria falar em algo dinheiro, um exemplo, né? Então, por que que o Power BI e o Power Query não aparece o símbolo de cifrão aqui, né? Diferente do Excel, que quando você configura, aparece aqui. Fica tranquilo que ele não aparece, mas quando você for fazer seus gráficos lá, ele vai aparecer como um valor aqui em dinheiro, em reais, né? Ou o que você configurar. Mas a gente vai ver agora algumas configurações matemáticas aí. Então, eu vou retornar aqui para o valor normal aqui, né? Número decimal. E vou deixar esse como, vou substituir aqui, vou deixar isso como fixo mesmo para você entender a diferença deles. E para você ver essa edição, você pode ir direto por aqui, né? Clicar aqui, como eu falei com vocês, que vai aparecer os símbolos. Ou então, se você clicar na coluna e clicar aqui também em transformar, vai aparecer para você como que está configurado aqui. E você pode editar por aqui também. E a opção aqui, qual que é a diferença de decimal fixo para somente decimal? Quando é decimal, só decimal aqui, todo número que tiver depois do zero, se tiver, exemplo, 2500,01553 e vários números para trás, vai aparecer aqui para você. Aqui não tem porque a gente não tem o valor quebrado aqui, né? Mas e quando for número decimal fixo, quer dizer que vai fixar somente duas casas decimais. Então quer dizer o quê? Se o número tiver mais que duas casas decimais, o Power Query vai arredondar esse número para a gente e vai transformar ele somente limitado em duas casas decimais, né? Então agora a gente vai fazer mais algumas funções aqui matemáticas que tem para você. Então eu vou clicar no total de venda e vai ter as opções transformar e adicionar coluna, né? Eu vou adicionar coluna, que todas as edições que a gente fizer aqui vai aparecer para a gente lá para frente, né? Então aqui você já vê algumas edições padrões, né? Algumas aqui opções de trigonometria, então você vai conseguir calcular seno, cosseno, tangente do valor que você selecionou. Não é o foco agora, não vai ser útil para a gente nesse curso, mas se você tiver essa necessidade, você pode calcular por aqui. E questões de arredondamento, que eu vou fazer algumas contas agora e depois a gente vai vir nessa opção e vai arredondar, tá bom? E aqui também vai aparecer em padrão, vai aparecer algumas opções. Você pode adicionar um valor, você pode subtrair, dividir, e tem várias opções aqui que você possa fazer. Vamos fazer um exemplo para a gente ver na prática, né? Então vamos supor que do total de vendas eu queira aí dividir por 2, um exemplo, dividir por algum valor, né? Então eu vou clicar no total de vendas, clicar em padrão e vou aqui dividir. Então, quando eu dividir, vai aparecer um campo para mim selecionando qual o valor que eu quero dividir. Eu falei pelo exemplo que vou dividir por 2, né? Então, eu vou dividir aqui por 2. Como eu estou na guia adicionar coluna, ele já vai adicionar uma nova coluna para mim aqui, ó, divisão. E ele adiciona lá no final, mas se eu pegar aqui e arrastar, ele vai modificar para mim as colunas, né? Então, eu posso clicar e arrastar e deixar ela bem perto aqui. Demora um pouquinho, é diferente do Excel, mas dá pra fazer sim. Então você pode clicar, segura e arrasta e deixa aqui do lado. Então eu dividi esse valor por 2 e já vou ter o meu campo calculado aqui, né? Se eu quiser excluir, eu posso excluir aqui. Vamos fazer outra conta, que agora a gente vai pegar aqueles números quebrados, né? Que eu falei com vocês, que eu posso arredondar ou que eu posso tanto para cima quanto para baixo, né? Então eu vou clicar no total de vendas aqui, eu estou em adicionar colunas, né? Eu vou clicar aqui em padrão e vamos subtrair aqui, eu vou tirar um número de cada linha aqui. Então eu vou tirar um exemplo 0,5, que representa 50 centavos, né? Para ficar um número quebrado. Então de todo o meu valor de vendas eu vou tirar 50 centavos. Então ele já veio aqui para mim e subtraiu esse valor, né? Então aqui era 2.500, agora está 2.499,50 centavos. E agora eu vou fazer a mesma opção, só que arredondando para cima. Então aqui eu tenho um número quebrado, né? Vamos supor que eu quero adicionar um valor a este número, né? Então eu vou clicar em total de vendas, vou clicar em padrão e eu vou adicionar 50 centavos a cada valor de venda. Então eu vou adicionar 0,5 ou 0,50, né? Que são 50 centavos. Eu vou adicionar. Então, ele vai criar para mim uma nova coluna e vai
adicionar esse valor. Então eu tenho aqui um valor menos 50 centavos e outro valor mais 50 centavos, né? E o que é que eu vou fazer agora? Vou usar a função para vocês verem de arredondar. Então vamos supor que eu tenho esse valor quebrado aqui, né? 12.499,50 centavos. Mas eu quero arredondar esse valor para cima ou para baixo. Então você vai clicar na coluna que você quer editar, vai vir aqui em arredondamentos e você pode clicar aqui, ó, arredondar para cima ou para baixo. Eu não quero criar mais uma nova coluna porque eu já tenho muitas aqui, então eu vou alterar aqui para transformar, né? Mas se você quisesse adicionar, você poderia. Então aqui na guia transformar, eu já quero vir aqui, tá vendo que vai aparecer as mesmas opções para vocês? Então eu selecionei, né, o que eu quero, vou clicar em arredondar e eu quero arredondar esse valor para cima. Então todo esse valor que tiver aqui, ele vai jogar e arredondar ele para cima. Eu vou fazer outra configuração aqui, ó, com o adição. Então eu posso clicar nela e vou clicar arredondar e arredondar para baixo. Eu poderia fazer toda essa função aqui também lá na guia adicionar coluna, que ele iria adicionar uma coluna nova para mim aqui no Power Query, né? Então tá aqui as funções arredondar, você já aprendeu arredondar para cima e para baixo, né? E outra coisa que eu posso fazer, eu tenho que ficar configurando coluna por coluna? Não, eu posso fazer uma configuração geral, né? Então eu posso clicar nessa, apertar o Ctrl e vir selecionando mais de uma coluna. Eu sei que isso é valor e isso aqui também é valor e isso é valor. Então, com todas essas selecionadas, eu posso vir aqui nos meus dados, né? E alterar para o que eu quiser. Aí assim vai aplicar as edições em todas as colunas que você selecionou, né? E caso você queira apagar, a mesma coisa aqui em etapas aplicadas, você pode vir aqui e ir apagando essas opções, né? Então, esse arredondar eu vou tirar esse arredondar aqui também, são colunas adicionais que eu fiz aqui, né? Vou tirar todas essas configurações que eu fiz nova aqui, eu vou tirar que foi só de exemplo para você, né? Subtração, eu não quero também. Essa divisão, eu não quero também. E agora, referente ao total de vendas, a gente vai fazer outra configuração bacana para vocês aqui. Então, eu vou aqui no total de vendas e eu vou adicionar uma nova coluna. Vamos supor que eu quero adicionar uma coluna que chama comissão. Por exemplo, a cada venda, eu sei que isso aqui representa a venda de cada pessoa, que cada pessoa fez, né? Então, vamos supor que eu quero adicionar 10% sobre um valor. Como que eu faço? Eu posso clicar em coluna, dá para você fazer isso também mais para frente. A gente vai adicionar novas colunas calculadas lá na tabela, nos gráficos, mas se você já quiser fazer por aqui, pode também, né? Vou mostrar como exemplo, se você quiser pode aplicar essa configuração. Então eu vou clicar no total de vendas, então eu posso clicar aqui e eu quero adicionar mais um valor, né? Eu quero saber quanto que é a comissão de 10% desse valor aí. Então eu posso multiplicar o valor aqui, né? O valor. E como eu quero 10%, é a mesma coisa de multiplicar o valor por 0,1, que seria os 10%, né? Então quando eu clicar em OK, ele vai adicionar uma nova coluna multiplicada, que eu selecionei a opção, né? Multiplicar por 0,1, que vai me dar a minha porcentagem aqui. Então ele já calculou para mim. Então esse campo aqui, eu posso chamar ele de comissão, né? Então ele já adicionou um campo aqui para mim, que representa a minha multiplicação, né? Que eu multipliquei por 0,1, que significa 10%, então já trouxe para mim aqui o cálculo. Então vamos supor que em vez de só a comissão, eu quero que ele já pega para mim o valor total de vendas, e já soma com a comissão para me ter a comissão completa, né? Então isso aqui é um valor quebrado do total, né? São 10% do total. Eu já quero fazer tudo junto. Então eu vou clicar no total de vendas, padrão aqui, né? E vou multiplicar. Quando você multiplica, eu vou multiplicar por 1,1, que significa 10%, né? Então 1 significa o meu valor todo aqui já. Então eu vou multiplicar por 1,1, que significa adicionar 10% ao meu valor total. Se fosse 30% de comissão, seria 1,3. Se fosse 70%, seria 1,7, né? Se fosse 75%, seria 1,75 e por aí vai. Como eu quero adicionar 10%, eu vou clicar e multiplicar por 1,1. Ele vai criar para mim uma coluna aqui, que agora você vai entender. Ele já multiplicou, né?
já somou para mim. Então, do meu valor total, eu já adicionei 10%. Olha para você ver. O meus 10% seria o meu valor total, que é 12.500, mais a minha comissão de 1.250. Então, ele já somou para mim e trouxe o valor total da minha comissão, né? A comissão junto com o meu valor de vendas, que é 13.750. Então, já dá para você fazer essas colunas antes de começar suas tratativas dos dados aí, né? Então, o que eu já posso renomear, né? Aqui eu já sei que é o valor da comissão. Eu posso dar duplo clique e digitar valor da comissão. E isso eu vou saber que é o meu valor só da comissão que eu fiz. E esse aqui é o valor total de comissão. Então eu posso renomear também. E todos esses campos aqui que você criar, se você salvar, né, e aplicar aqui na sua guia inicial, ele já vai levar para o seu Power BI, sem alterar a sua fonte de dados original, né? Então a gente está aqui em transformar, já viu algumas alterações aí de valor. Outra opção que eu vou mostrar para vocês é a opção estatísticas, né? Notem que aqui, quando você está na guia transformar, ele aparece. E na guia adicionar colunas aqui, ele já não aparece. Vou mostrar para vocês a diferença, né? Que vocês vão ver no exemplo. Então, quando eu estou aqui em estatística, um exemplo, eu estou aqui, eu quero saber o total de vendas que está aqui durante o ano todo, toda a minha planilha eu quero saber o total. Em estatísticas, vai te fornecer, né? A soma, o mínimo, o máximo, mediana, a média de vendas. Então, um exemplo, quando eu clicar em soma, ele vai ver de somar todos os valores e vai me mostrar. Só que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou clicar em soma. E o Power Query vai somar todos os valores e vai me trazer. Então, de todas a minha base de vendas, ele fez para mim a soma e trouxe para mim o valor. Só que, porém, ele transformou todos os meus dados apenas nesse número. Então, sim, se eu quiser ter um exemplo, saber mais ou menos assim, eu não quero ir lá e voltar e somar. Eu já quero saber rápido, aparece para mim aqui. Só que não é funcional porque ele vai apagar todos os dados e trazer para mim só essa parte aqui, né? Então, na função transformar, já não vai ser muito útil para a gente. Vai ser útil se você tiver dúvida, né? Eu quero saber qual que é a minha média de vendas. Aí você clica e dá para você ter a estatística aí, né? De transformar dados e saber, vamos supor, sua média de vendas. Só que lembrando que ele vai transformar todos os seus dados. Então, às vezes, você vai ter que apagar aqui, né? E agora, se a gente for na guia adicionar colunas, notem que a nossa guia não vai aparecer de estatística, não está ativo. Então, quando eu clico aqui em cima, não aparece nada. E agora a gente vai mostrar um exemplo na prática para vocês. Quando é adicionar nova coluna, um exemplo, eu já criei aqui a guia comissão, não é? E eu tenho aqui a guia total de vendas. Quando eu seleciono as duas, já vai aparecer, já ativou as minhas estatísticas. Então, exemplo, eu tenho o meu valor e o valor da comissão, eu quero somar tudo. Então eu posso clicar aqui e vai aparecer aquelas mesmas opções, média, mediana, máximo, soma, etc. Então vamos supor que eu quero fazer aqui, eu já tenho o valor da comissão, que é 1.250, e já tenho o meu valor total de vendas. Vamos supor que eu quero somar essas duas colunas. Então eu selecionei as duas, quando eu clicar em somar, ele já vai aparecer para mim a soma da minha comissão com o meu total de vendas. Tá vendo? Eu acabei de criar essa coluna aqui agora, que é o mesmo que a gente tinha feito anterior. Então, em estatística, dá para você fazer todas essas edições, né, e formatações que você quiser. Essa coluna aqui eu já tenho, né, a gente usou de exemplo, então eu posso apagar ela aqui também. Então, fique bem atento nas edições e formatações de número, né, que você vai ter as opções clicando aqui e você pode fazer todas as edições e preste bastante atenção se você vai transformar seus dados ou se vai adicionar uma coluna. E todos os seus dados aqui, depois se você quiser arrastar, né, e deixar mais perto, você pode fazer essas opções aqui. Demora um pouquinho, é diferente um pouquinho do Excel, mas dá para você fazer aí e deixar do jeito que você imagine que você quer, né? Então eu vou arrastar, fazer as minhas configurações. Então, eu conferi tudo aqui, tá certinho, né? Todas as minhas formatações. Eu posso clicar em página inicial e aplicar e fechar.